Esses dias, um colunista da Folha, o Marcelo Viana, publicou uma coluna sobre os sólidos platônicos e eu fiquei com inveja e resolvi fazer um vídeo também. Sejam bem-vindos ao meu canal, que não é um canal profissional, é só um cantinho na internet que eu uso para falar um pouquinho das coisas que eu gosto. Se vocês quiserem ver coisas com um tom mais profissional, acompanhem meu podcast, o Tortinha de Climão, ou Dragões de Garagem, que também é um podcast de ciência que eu faço parte com um coletivo e que é extremamente interessante. Mas aqui vocês vão ver uma edição bem mais ou menos, se houver edição, e uma falta de roteiro imensa, porque é isso, eu só abro a câmera e falo o que eu quero, do jeitinho que eu quero. E aí eu queria falar um pouquinho sobre os sólidos platônicos, porque eles são muito fofinhos, na verdade, apesar de pontudos. A primeira vez que eu ouvi falar dos sólidos platônicos foi lendo A Harmonia do Mundo, que é um livro do Marcelo Gleiser, que ele a história do livro é muito interessante, recomendo bastante para quem gosta de ler uma ficção histórica, alguma coisa um pouquinho voltada à ciência, é uma leitura muito gostosa, e ele comenta a história do Kepler, que ficou encafifado com essa coisa das órbitas terrestres, das órbitas planetárias, e decidiu chegar aí numa conclusão baseada nos dados que se tinha de observações. Aliás, eu gosto muito de todas essas histórias de como a astronomia se desenvolveu, porque são vários cases de sucesso para a ciência de dados, né? Mas isso daqui pode ficar para um outro vídeo, vamos focar aqui nos sólidos platônicos. E esses sólidos platônicos eles foram usados para tentar propor uma espécie de órbita, de organização planetária, né? E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar e eu fiquei, mas que diabos são sólidos platônicos? O que tem demais? O que Platão fez demais? A verdade é que Platão mesmo não fez grandes coisas a não ser popularizar. Geralmente a galera que recebe o nome das coisas, que dá o nome para as coisas, é a pessoa que fez a melhor publicidade com elas. Mas antes mesmo do Platão, você já tinha os estudos de alguns sólidos, os pitagóricos, por exemplo, eles já estudavam pelo menos 3 dos 5 sólidos que a gente vai falar. Mas ficaram bem conhecidos como esses sólidos perfeitos. O que aconteceu com Platão é que ele pegou e falou, bom, esses sólidos provavelmente, por serem tão especiais, eles representam a composição do nosso universo. Né? Eles representam os elementos que compõem o nosso universo. E bom, não é exatamente isso, e eu posso até fazer um outro vídeo, porque não é esse o foco desse vídeo que eu queria falar sobre os sólidos platônicos, mas existem diversas aplicações não, exemplos de alguns sólidos desses sólidos na natureza, mas eles não são a representação dos elementos que compõem o universo. Mas é muito legal que eles são de fato especiais, porque eles são só 5. Então vamos dar as condições para o que é um sólido platônico, né? Acho que eu falei já 20 minutos aqui, sem parar, e você deve estar se perguntando o que é um sólido platônico, então? É um sólido que Platão inventou? E não, né? É um sólido que é especial porque ele é formado por polígonos regulares, apenas polígonos regulares, e em cada vértice, de todos os vértices, eu vou ter a mesma quantidade de polígonos saindo. Então, eu vou falar do principal, e a gente vai até construir aqui, mas o cubo é um sólido platônico. Né? Ele tem 6 faces, e de cada vértice saem 3 faces. Todas as faces têm os mesmos ângulos, e os lados têm os mesmos tamanhos. Né? Isso aqui define um polígono regular. Então, esse sólido é um poliedro regular. Poliedro é um sólido formado de polígonos. Vamos simplificar as definições aqui. Vou usar sempre a minha carta do não sou matemática e vou sempre simplificar o máximo possível por conta disso.
E eles são só 5. A gente só tem 5 desses. O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Não tem mais. E a explicação disso é até bonitinha. Dá para fazer graficamente falando. E é isso que eu queria trazer hoje. Mostrar como é que eu provo que eu não tenho mais do que esses 5 sólidos platônicos. Então vamos construir o primeiro sólido platônico. Construindo, eu fiz aqui várias pecinhas, tá? São triângulos cortados em papelão. Esses triângulos eram para ser triângulos equiláteros, né? Então os 3 ângulos são iguais e os 3 lados também são iguais entre si. E eu digo eram para ser porque na hora de cortar sempre fica um pouquinho torto e tal, então não vai ser perfeito. Mas é o mais perfeito que eu consigo. É um papelão, eu cortei de um papelão qualquer, tá? Então, nem me dei ao trabalho de pintar, porque não me dei ao trabalho de pintar, e a gente vai construir com eles. O primeiro, bom, pensando que eu quero construir um sólido, se eu pegar 2 triângulos desses e juntar para fazer uma aresta seria essa junção de lados, tá? Essa junção de lados é uma aresta. Eu não consigo fazer um sólido de fato, porque se eu tentar juntar esse lado com esse lado, ou esse outro lado com esse outro lado, eu vou dobrar tudo e no final das contas eu vou ter um sanduichinho de triângulos, né? Eu vou ter um triângulo sobre o outro, e é isso. Então isso não é um polígono. Um polígono não, um poliedro, ele não é um sólido, ele não é nada, né? Então vamos pensar com 3. Então eu vou colar aqui esses 2 lados. Eu vou colar com fita crepe, e a gente não sabe se isso vai dar certo, pode ser que isso dê muito errado, tá? E se der muito errado é a vida, porque eu não treinei antes. E aí eu vou colocar um terceiro pedacinho aqui com fita crepe também. Então pronto, eu tenho, tá plano, né? Eu tenho 3 triângulos juntos, E eu vou colocar, e eu quero agora transformar num sólido, então eu vou tentar juntar esse lado com esse outro lado aqui, então um lado de um triângulo com um lado de outro triângulo, para formar uma aresta. E é possível já fazer isso, eu consigo formar uma aresta. Não vai ficar perfeito por motivos de fita crepe, mas acho que dá para dar uma boa ideia de como funciona. E aqui eu tenho o meu quase sólido, porque você vai perceber que falta uma coisa, né? A nossa sorte é que essa coisa que falta é exatamente um outro triângulo do mesmíssimo tamanho. Então pronto, temos aqui o nosso primeiro sólido platônico, que é o tetraedro. E por que tetraedro? Porque tem 4 lados, 1, 2, 3, 4, são 4 lados, e então tetraedro. E aí você vai ver que de cada vértice saem 3 triângulos sempre, né? Então desse vértice saem 3 triângulos, desse outro vértice saem 3 triângulos, desse vértice aqui vão sair 3 triângulos. Não é o melhor tetraedro já feito, mas tudo bem. Então pronto, temos o nosso primeiro sólido platônico. Eu vou tirar aqui um dos lados e reabrir aqui. Nossa. E vou pôr mais um triângulo. E agora eu vou tentar juntar esse lado que tá com uma fita solta com esse outro lado que tá solto aqui, né? Então, se eu tentar juntar, você vai ver que é possível também. E eu tenho uma pirâmide, praticamente. A base é quadrada, né? Só que é uma base que não existe, porque eu não pus o quadrado. E eu tenho 4 triângulos equiláteros em cima, saindo de cada lado da base. Se eu fizer 2 desses,
eu vou ter um octaedro. Vamos fazer um octaedro. Mais ou menos, né, gente? Vamos fazer um octaedro muito bom. Porque entre outras coisas, eu não tenho todas as faces. Eu fiz uma face a menos. Mas aqui a gente tem o que seria um octaedro, certo? Aqui vocês vão ver que estão faltando duas faces, por motivos de... Eu não fiz as duas faces, eu não colei as duas faces, ia dar meio trabalho para colar, mas o octaedro seria uma pirâmide colada com outra pirâmide. Se vocês verem depois com calma o logo da minha firma, Marina Me Ensina, é um octaedro planificado. São 8 triângulos equiláteros em um plano que, se você montar, dá para montar um octaedro. Eu gosto muito do octaedro, é um poliedro muito bonitinho. Ótimo. Agora, a gente fez aqui com 4, né? Vou tirar aqui mais um. Eu vou pôr mais um para fazer com 5 triângulos. Naquele meu esquema inicial, certo? Então eu tenho 5 triângulos agora. E agora eu vou juntar aqui. Quando eu junto aqui, eu tenho 5 triângulos bonitinho. E eu consigo fazer esse esquema. Eu vou produzir um icosaedro. Aí eu vou deixar um pouco essa dos 5 um pouco no ar. Porque eu não... Um pouco no ar. Um pouco para imaginação ou para edição colocar. Porque eu não sou uma pessoa muito boa em coisas artísticas e manuais. E aí não vai dar para ver muito bem direito. Mas dá para ver certinho no caso do quadrado, né? O quadrado eu tenho o mesmo problema. Se eu quero juntar dois lados... Para juntar qualquer um dos outros dois lados, eu não consigo de fato, né? A não ser que eu queira juntar os lados dobrando esse negócio e fazendo um sanduichinho de quadrados quando eu tenho 2 quadrados. Quando eu tenho 3 quadrados, o jeito de juntar é o jeito que a gente conhece, que vai fazer um canto. Eu vou literalmente ter um canto de um cubo. Olha só que bonitinho. Certo? Então, o quadrado é o formato que eu consigo fazer. Daí eu consigo fazer com os outros lados, né? Colocando mais 6 lados aqui. Eu fecho. Mas se por acaso eu colo mais um, eu só vou ter uma figura plana, certo? O que acontece, e agora eu vou improvisar, uma lousa. O que acontece e agora eu vou fazer um hexágono. É que quando eu chego num hexágono, que é esse formato aqui, com 6 lados, se ele for regular, eu não consigo colar hexágonos e tentar fazer essa combinação de puxar e encaixar lados. A partir do momento que eu combinei 3 hexágonos,
eles vão ficar planos, não dá para fazer cantinhos de forma assim. Então a gente só vai ter polígonos ou sólidos, né, que sejam montados única e exclusivamente com polígonos regulares até o pentágono. A partir do pentágono, chegou no hexágono, a gente não consegue fazer mais. Então, a gente tem sólidos formados com triângulo, um sólido formado com quadrado e um sólido formado com pentágono. A partir disso daí, acabou. Então, a gente só consegue ter 5 sólidos platônicos. Mais do que isso é impossível. E a construção, se vocês quiserem fazer, eu recomendo, porque é um trabalho manual muito divertido, e é muito divertido fazer isso com criança. Dar algumas pecinhas de quadrados, triângulos e pentágonos, fazer os pentágonos regulares é um pouco chato, mas com papelão ou, sei lá, plástico cortado, alguma coisa um pouquinho mais rígida, e tentar fazer os sólidos. É muito bacana e dá essa dimensão do porquê que a gente tem um limite e não consegue fazer mais do que esses 5 sólidos. Era basicamente isso que eu queria mostrar. Não é lá o melhor vídeo mais profissional, mas vocês sabem, isso aqui é só um canalzinho doméstico e caseiro. Mas eu espero que vocês gostem dessa pequena curiosidade sobre os sólidos platônicos, porque eu fico meio maravilhada. E não sei se é porque eu fico meio maravilhada fácil com as coisas, mas é porque realmente é muito legal. Até mais, até o próximo. Muito obrigada.